todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Santiago's Calling. A nossa quarta convidada é a Luísa Tender, portuense de Gema, que estudou com nomes consagrados como Pedro Burmester, Helena Sai Costa, Vitalis Margulis e Nina Zariskaya, e é Master of Music pelo Royal College of Music em Londres. É doutorada em Ciências Musicais no ramo de Ensino e Psicologia da Música pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É também aclamada pela crítica com os seus 3 CDs. O seu primeiro CD, Back and Forward, edição do autor Londres 2009, com músicas de Debussy, Schubert e Bach. Foi a escolha do mês na revista britânica Classical Music. O seu segundo trabalho, Página Esquecida, um CD de música portuguesa para violoncelo e piano com Bruno Borralhinho, foi aclamado por revistas como a Fanfarro ou a Strings Magazine. E o seu terceiro disco, a integral das obras de Bom Tempo, das sonatas para piano de Bom Tempo, foi-lhe dedicado um artigo chamado Tempo Agora Bom Tempo, da revista Ritmo. Estamos com ela hoje e é um prazer estar. Vamos ligar-lhe? Olá, Luísa, muito obrigada por teres aceito este convite. O que eu te queria perguntar para já é: tens uma ligação profunda a diferentes escolas pianísticas? Como é que cada uma dessas cidades e mestres deixou marca na pianista que és hoje? Antes de mais, obrigada por estarmos aqui, fico muito feliz. Ouves-me bem? Está tudo. Uhum. Olha, essa pergunta é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu até hoje pergunto-me se acredito que efetivamente haja, de uma maneira tão clara como às vezes se diz, escolas pianísticas muito distintas umas das outras. Portanto, eu estudei com pessoas de várias origens geográficas e que tinham tido os seus próprios professores. Cada um dos professores que eu tive teve os seus próprios professores. Alguns tiveram professores formados, por exemplo, na antiga União Soviética, outros tiveram professores formados na Alemanha, outros professores formados em França. E tantos anos depois, eu questiono-me se o que havia de comum entre estas pessoas era ou não mais forte do que aquilo que havia de diferente. Então, eu acho que não sei responder à tua pergunta. Uh, Houve alguns professores, por exemplo, Vitaly Margulis era muito forte e influenciou-me imenso na questão técnica e do rigor técnico e do rigor da leitura da partitura. Era uma pessoa que tinha um talento especial para transmitir aos alunos estratégias para resolver problemas, e até hoje eu penso nele quase todos os dias e na maneira dele ensinar. Quer dizer, o pianista tem um problema à sua frente, resolve o problema. Como é que resolve? Arranja uma estratégia. Agora, eu não acho que isto seja qualquer coisa de exclusiva da escola pianística de onde ele vinha, que no caso era a dita escola russa. Quer dizer, acho que era simplesmente uma grande vocação que ele tinha para ensinar os pianistas a resolverem aquilo que era difícil, a resolverem aquilo que era desafiante. Não sei se respondi um bocadinho à tua questão, mas, Respondeste por sim. exemplo, Acho que é um bocado isso, sim. eu ia dizer mais uma coisa, que é o seguinte: a professora de piano que eu tive quando eu era bastante pequena, uma das professoras que tive durante muitos anos no Conservatório do Porto, que foi a professora Anne-Marie Menet. Tinha vindo do Conservatório de Paris, tinha estudado com grandes nomes, com Perlmutter, tinha conhecido o Cortot, quer dizer, portanto, completamente de escola francesa. E realmente o que eu retenho hoje de tudo o que esta professora me ensinou, eu acho que se calhar é um bocadinho transversal às outras escolas pianísticas. Não sei se me explico bem. Sim, explicaste completamente bem. Passando para o teu mais recente CD de Bom Tempo, o que eu te queria perguntar é: tu gravaste a integral das sonatas de Bom Tempo, um gesto que é ao mesmo tempo arqueológico e profundamente artístico. O que é que te levou a dedicar tanto tempo a esta figura, tantas vezes esquecida na música portuguesa? Olha, Hugo, o, o Bom Tempo, a minha gravação das sonatas do Bom Tempo aconteceu depois de um longo período de procura de repertórios, de leituras intensivas sobre, sobre a história de Portugal, sobre a história da Europa, e o Bom Tempo começou a fascinar-me,
Obviamente pela sua música, comecei a ouvir muita música do Bom Tempo, música para piano e música sem ser para piano, e realmente comecei a perceber, isto é fascinante, há aqui coisas muitíssimo interessantes. Este compositor teve uma vida interessantíssima, moderníssima. Morreu em 1842 e em alguns aspectos parece uma pessoa dos dias de hoje, a mobilidade que eles tinham de estar aqui, estar acolá, ir para a França, ir para a Inglaterra, voltar. Comecei a ficar fascinada com a história de Portugal no período de vida do Bom Tempo, com a história da Europa, não é? Portanto, estamos a falar de o Bom Tempo vive, portanto, ele morre em 42, ele vai estudar para Paris, mais ou menos na altura pronto, enfim, da primeira invasão francesa, não me lembro agora exatamente em que ano é que ele foi para Paris, mas depois muda para Londres porque não se sente confortável em Paris, sendo português e tendo os franceses invadido Portugal. Portanto, ao começar a estudar as sonatas do Bom Tempo, eu comecei a entrar um bocadinho também no mundo da história da época, e isso é algo que eu adoro fazer. Uh, Além de, obviamente, estar a tocar um compositor que é do meu país, que está menos gravado do que outros seus contemporâneos mais conhecidos no meio internacional, mas além disso, eu senti-me perfeitamente fascinada pela, 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 pela época, sinto-me fascinada pela época em que ele viveu. E naturalmente pela vida interessantíssima que ele teve, não só como compositor, mas como executante e como figura relevantíssima do ensino da música. Eu também iria perguntar-te sobre a crítica internacional, que tem sido generosa contigo. Quando é que tu sentes que uma interpretação correu bem? O que é que te diz que estás no caminho certo? Olha, eu diria o seguinte, em relação a essa tua observação, que a crítica tem sido generosa comigo, quer dizer, de vez em quando acontece, sim, receber uma boa crítica de uma, como foi o caso destes CDs do Bom Tempo, que realmente tiveram boas críticas de revistas importantes do contexto internacional, mas eu acredito que, pronto, naturalmente acho que a minha parte estava bem feita, mas o repertório era de tal maneira interessante e pouco conhecido do público que obviamente o CD chamou a atenção da crítica, e isso fiquei muito feliz com isso. Agora, como é que eu sei que estou no caminho certo? Eu acho que nós nunca sabemos se estamos no caminho certo, não é? Não sabemos mesmo, e certamente não é a crítica que nos faz saber se estamos no caminho certo, porque eu acredito que o caminho certo é muito mais do que um caminho certo em termos pianísticos ou técnicos ou da profissão. Eu acho que o caminho certo é aquele que nos faz sentir felizes e realizados. Portanto, pode acontecer perfeitamente que eu vá fazer um recital de piano numa sala, num local onde não há nenhum crítico, onde um recital que não é gravado, um recital que não é transmitido, um recital que tenha um público que, por exemplo, nunca ouviu aquele repertório, que não está familiarizado com a música erudita, e pode acontecer que para mim, no que respeita ao meu caminho, eu sinta este recital foi importantíssimo, foi um marco no meu caminho. Estou a falar da minha realização Uhum. interior e pessoal. Uh, Portanto, primeiro, a propósito da tua observação, sim, tenho tido sorte de ter algumas boas críticas, sim, naturalmente. Acho que todos os pianistas competentes têm boas críticas, de vez em quando, acho que faz parte, não é? Mas como é que sei que estou no caminho certo? Não sei, não faço ideia se estou no caminho certo ou não. Uh, Vou tentando fazer aquilo que me dá mais gosto, e que acho que sei fazer com a competência necessária, não é? Hum, acho que é isso, ninguém sabe. A minha outra pergunta é o seguinte: como é que concilias o olhar artístico com o olhar analítico com o performativo? O olhar analítico como performativo, mas estás a falar só, quer dizer, estás a pensar no olhar analítico do executante.
Sim. mas no fundo é o mesmo olhar analítico do professor, não é? Quer dizer, eu acho que eu não consigo separar as duas coisas, o olhar analítico com a performance, porque acho, acho que se nós não conhecermos a obra do ponto de vista intelectual, ou seja, se não tivermos feito uma análise da obra musical que vamos tocar e se não a tivermos de algum modo trazido para dentro de nós, se não tivermos uma representação muito clara desta obra, quase o termos a partitura na cabeça, quase termos uma interiorizada partitura e quase que sermos capazes de escrever outra vez, de reescrever numa pauta em branco, não é? Se nós não tivermos este conhecimento da música, que é o conhecimento que se adquire através da análise, uh, muito dificilmente conseguimos tocar de uma maneira que seja, ou pelo menos eu dificilmente consigo tocar de uma maneira que seja uh, uh, gratificante para mim. A mim causar-me imensa ansiedade, por exemplo, estar a tocar qualquer coisa, independentemente de estar a tocar de cor ou por partitura, e sentir que não tinha uma representação da obra musical na minha cabeça, da forma musical, do esquema harmónico, no caso do que vou tocar amanhã é só música tonal, não é? Portanto, do percurso harmónico da peça. Não consigo separar realmente o tocar do analisar. Quando nós estamos a tocar, há momentos em que podemos estar um bocadinho mais em modo de automático, não é? Como quando estás a andar de bicicleta ou como estás a andar a pé. Às vezes não estás a intelectualizar tanto aquilo que estás a fazer, a pensar nas harmonias, a pensar nas cifras, mas tens que ser capaz de o fazer se isso for necessário. Além de que seres capaz de o fazer, dá-te uma enorme tranquilidade quando vais para o palco. Por falar nisso, vou pegar nesta última coisa. Isto, eu acho que eu estou com esta dúvida grande que é as ciências musicais, o percurso das ciências musicais ajuda ou não ajuda na interpretação? Faz a pergunta, uh, a razão pela qual fazes a pergunta prende-se com o facto de eu ter feito um doutoramento em ciências musicais, certo? Portanto, O que é que ajuda? O que é que as ciências musicais ajudam no piano? Por exemplo, na interpretação do piano? posso falar do meu caso específico, porque eu sempre tive muito interesse pela análise musical, mas o meu trabalho de doutoramento incidiu especificamente sobre, sobre as emoções musicais, de uma perspectiva da psicologia da música. E, portanto, embora tenha sido um trabalho não diretamente não diretamente ligado ao repertório que eu estava a tocar na altura, ou mesmo ao piano, à música para piano. Era um trabalho muito mais ligado à música tonal em geral e não tanto só à música para piano. Mas foi muito interessante aprender muita coisa que eu não sabia nesta área da psicologia da música, no que respeita às emoções do músico, e agora penso nas emoções do intérprete, do executante. Embora o meu trabalho de doutoramento se tenha focado muito nas emoções do ouvinte, mas agora estou a pensar nas do executante. Eu vou para o palco. Se calhar agora fujo um bocadinho à tua pergunta, mas acho que é interessante dizer isto. Eu vou para o palco amanhã. Vou para o palco, o que é que eu vou lá fazer? Eu acredito, isto é mesmo uma questão de acreditar ou não acreditar, eu acredito que vou transmitir alguma coisa ao público e que esse alguma coisa é de natureza emocional. Uh, Agora, como é que eu vou transmitir emoções ao meu público? Como é que se transmite emoções através da música? E aqui entramos num mundo que me fascina muitíssimo, e que eu às vezes tento passar aos meus alunos, falamos muito disto nas aulas. Uh, Como é que eu, por exemplo, vou tocar uma sonata do Haydn, uh, o que é aquela sonata para mim? Porque eu aprendi na história da música, na análise musical, etc., em que é que o Haydn é diferente de outros seus contemporâneos. Mas eu preciso de saber
em que é que, para mim, com referência às minhas emoções sentidas, em que é que o Haydn é diferente do Mozart, ou em que é que esta sonata do Haydn é diferente da fantasia do Mozart que vou tocar, ou da sonata do Beethoven. Às vezes até estamos a falar de diferenças entre a performance de obras, não de compositores. O Haydn é diferente do Beethoven. Não. O Haydn tem momentos uh, muito diferentes, obviamente, do Beethoven, do Mozart, mas em que é que estas músicas são diferentes para mim? Quando eu vou para o palco, eu começo a tocar esta sonata do Haydn, e eu tenho a minha imagética, antes de começar a tocar, a minha imagética na minha cabeça é de dois personagens em diálogo. Eu podia-te mostrar aqui no piano, não sei se eu posso. Uhum. Mas quando eu vou-me afastar um bocadinho, tens uma mão esquerda. Não, ouviu-se. Uhum. Ouviu-se. Uma mão esquerda que faz pó, 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 e uma mão direita que diz tarari, tararam. Eu imagino dois personagens em diálogo. Tá, 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 tarari. Senta-te aqui. O que é que queres saber? Onde é que vais? Um faz perguntas, o outro dá respostas. E para mim, esta sonata do Haydn passou a ter, a estar associada a estas imagens de dois personagens em diálogo, que são dois personagens que eu inventei na minha cabeça. E isto é um exercício muito interessante para o músico, não é? De imaginação, de criatividade e depois, por exemplo, passo para a fantasia do Mozart, em dó menor. A minha inspiração, a minha imagética é completamente outra. Eu imagino que estou dentro da ópera, por exemplo, do Don Giovanni. Eu imagino em determinados momentos que sou um dos personagens desta ópera, ou de outra ópera qualquer. É E depois vamos ao engraçado. Beethoven. É engraçado, sim, é engraçado. E acho que A tua pode contribuir pergunta foi, bastante. a tua pergunta foi sobre as ciências musicais e eu mudei completamente o rumo Sim, da também minha era resposta. dessa intenção, é dessa intenção. Na verdade, o que eu queria também era ver como é que o teu trabalho, quando eu digo ciências musicais, é em termos do doutoramento que fizeste, e acho que respondeste plenamente no que eu pretendia. Sim, o meu doutoramento foi basicamente sobre emoções musicais, musical emotions, embora tenha sido bastante denso como trabalho, e se calhar em determinados momentos eu me tinha sentido um bocadinho menos envolvida emocionalmente no tema, apesar do tema serem as emoções, mas retrospectivamente realmente eu penso que foi muitíssimo útil esclarecer na minha cabeça o que é isto das emoções, como é que isto se transmite, porque acho que se calhar a emoção é a essência do evento performativo, pelo menos com este tipo de repertório, como é o que vamos ouvir amanhã. Alô, se estou a gostar deste conteúdo, põe um gosto, subscreva o canal e ativem o sininho para mais notificações e para mais conteúdos exclusivos. E já agora, vamos passar a outro quadro, à minha playlist. Sabemos que esta é a hora de inventar de novo a cidade. Agora vamos passar a um momento que eu gosto de chamar de a minha playlist. E hoje com Lisa Tender. Segue lá. Quais são as músicas que tu sugeres? Essa pergunta é dificílima, não é? Eu tenho que escolher 5 músicas para a playlist Uhum. e então vou escolher 5 obras musicais que estão relacionadas ou que são próximas do repertório que vou amanhã tocar. Porque se não for assim, eu vou me ver completamente perdida nas 430 músicas preferidas que eu tenho. Começou assim. Há imensas. É muito difícil, não é? Dizermos quais são as nossas peças preferidas, o que é aquilo que preferimos ouvir. Então, como amanhã vamos andar por Haydn, Mozart, Beethoven e Bom Tempo,
Eu vou, por exemplo, começando pelo Mozart, podemos pensar na flauta mágica, por exemplo. Pode ser, Uh, sim, sim. Alguma peça preferida? não, não peças para escolher interpretações, porque há tantas fantásticas, portanto fico pela sugestão da ópera Flauta Mágica. Depois, por exemplo, do Beethoven, podemos ouvir, podemos pensar nas variações sobre o tema da flauta mágica. Para violoncelo tens também imensas interpretações, desde a Jacqueline Duprat, tocar estas Uhum. variações é uma coisa muito bom, não é? E, portanto, temos o Mozart, temos o Beethoven, passamos para o Haydn, que tem muita coisa que eu adoro, mas, por exemplo, as Sete Palavras de Cristo na Cruz são uma obra que eu acho absolutamente comovente. Uh, Depois, eu vou falar do Schubert, que não está no Uhum. programa da manhã, mas podia estar. Mas podia estar. Não está porque, pronto, quando fazemos um programa, às vezes Mas está relacionado com não o teu conseguimos. primeiro disco. Também não há problema. Sim, eu no Schubert pensaria, se calhar na Winterreise. Não sei se por estar hoje tanto calor, eu apetecia-me estar numa paisagem de neve, assim, com. Apetecia-me estar. Desculpa que eu aqui Uma boa sugestão, sim. podíamos estar, então estou a pensar assim na voz do Dietrich Fischer-Dieskau a cantar a Winterreise. E depois o Bom Tempo tem tanta coisa interessante, mas eu diria, hoje são as sonatas numa interpretação qualquer que não seja a minha, por exemplo, podemos ir às interpretações mais antigas, à Nella Maissa, que realmente são muito, muito interessantes e dão-nos muito a certeza de que a maneira de tocar piano, a maneira de interpretar o repertório, por um lado, não mudou, mas por outro lado mudou muito ao longo dos últimos anos, quer dizer, e para mim é muito giro ouvir essas gravações, é muito, muito, muito didático ouvir essas gravações mais antigas, e já temos cinco, não é? Sim. Então, obrigado, Luísa, por teres vindo a este calling. Espero ver-te em muito mais edições do festival e até já. Até já, Hugo. Até breve. Obrigada. Muito obrigado por ter assistido a mais um Syntax Calling. Não percas os próximos episódios e a nossa programação, que está recheada de cultura. No dia 12 de julho, pelas 9 horas, no auditório do edifício do Poder Local, na Junta de Freguesia de Feijó, temos o nosso Sérgio Gladky tocando um acordeão. Ele é um dos vencedores do Open Call para Jovens Intérpretes 2025. No dia 13 de julho, temos o Trio Piclave, o outro vencedor do Open Call para Jovens Intérpretes, às 7, no dia 13, no Convento dos Capuchos. Por fim, e para terminar em grande, temos a Orquestra do Bolso, com a direção de João Chaveiro, que irá interpretar muita música portuguesa às 9 horas no auditório da Escola Secundária João de Barros, em Corroios. Espero ver-te por lá e até à próxima.